prazer estar com os irmãos mais uma vez aqui, com essa responsabilidade que é a palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, melhor, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler apenas 4 versículos e vamos meditar um pouco em um tema interessante. O apóstolo Paulo fala, inclusive, não usando exatamente essas palavras, mas trabalhando nessa ideia. Nós vamos falar essa noite sobre sonolência espiritual. E quem não sabe o que é sono, né? Sono é muito bom, inclusive num tempo como esse tem feito que já tinha, né? Tempinho frio, a possibilidade de sono e a vontade de ficar na cama é muito grande, que o tempo é convidativo. Mas o texto que nós vamos ler vai falar de uma sonolência que não é tão boa assim, que é a sonolência espiritual. Eu queria que os irmãos acompanhassem na tradução de vocês, Romanos capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim, palavras de Paulo: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Para falar de despertamento, pelo menos temos que entender o que é sono, né? E para ser bem simplista, o sono é um estado de insensibilidade, um estado de incapacidade temporal, em que nós não temos noção e nem controle de nossas faculdades. Por isso que Cristo, quando estava diante da morte de Lázaro, ele disse para uma de suas irmãs que ele dorme. E alguém disse: se ele dorme, então eu sou despertado. E Jesus usou a palavra: ele está morto. Mas a morte para Jesus tem essa conotação, a morte dos seus santos, dos seus servos. E essa palavra é especificamente para nós, a palavra para os crentes, porque quem não conhece Jesus não entende o que é despertamento espiritual. Mas nós conhecemos o Senhor, devemos entender o que é esse despertamento espiritual. Essa necessidade de acordar dessa sonolência, dessa incapacidade de resposta e reação. Conheci um pastor de São Paulo, no município de Jardim Rincão, pastor Geraldo, e ele contou uma experiência interessante uma vez. Que ele atendia no gabinete pastoral uma irmã que estava num quadro depressivo muito agudo. Não era a primeira vez que eu atendia aquela irmã, e as suas palavras eram palavras de derrota, de fraqueza, de pessimismo. Ela não acreditava em hipótese alguma numa possibilidade de reação de si mesmo. O pastor Geraldo nos conta que ele, ouvindo aquelas lamúrias já há alguns dias, ele estufou o peito e ele gritou naquele gabinete bem forte para ela: você não morreu! Você não morreu! Interessante que essa frase gerou nessa mulher um despertamento. Porque com essa frase ele quer dizer que se você não morreu, você tem esperança. Tudo pode ser reconstruído e refeito. Porque você não partiu ainda. A sua fala, o seu discurso é como se você já morreu, como se tudo acabou. E interessante que as pessoas hoje usam muito essa expressão, né? Tudo acabou para mim. Acabou a minha vida, acabou a minha história. Diante de uma situação difícil que posso estar enfrentando. E despertar para o sono é um estado que temos que ter, é uma percepção, é acordar da situação caótica e muitas vezes silenciosa que vai nos envolvendo. Nesse texto, Paulo está falando aqui do amor ser verdadeiro, ser prático, ser real. E ele fala para os crentes ali que é tempo de despertar do sono. E hoje muitos cristãos vivem essa sonolência espiritual, esse distanciamento, essa frieza,
por conta de todas as propostas que o mundo vem oferecendo. Para tanto, eu queria compartilhar com os irmãos que um dos sinalizadores que estamos vivendo, por exemplo, uma sonolência espiritual, é quando as obras da carne, e quando eu falo de obras da carne, são as nossas inclinações, as nossas tendências, vontades, desejos, como por exemplo vingança, como por exemplo agir pela nossa força, pela nossa compreensão, pela nossa justiça. Quando queremos agir por nós mesmos, tomando o lugar de Deus, certamente as obras da carne estão prevalecendo na nossa existência e no nosso relacionamento. Então a proposta é falar com os irmãos brevemente nessa noite sobre o que fazer para despertarmos do sono espiritual. A resposta é bem óbvia. Como se desperta uma pessoa que dorme profundamente? Acordando essa pessoa, dando aquele chacoalhão, sabe, quando a pessoa perdeu a hora de trabalho, isso também deve acontecer na vida do crente. Ele deve levar um chacoalhão, não humano, mas um chacoalhão, um agitar, uma chamada de atenção do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinos. E é justamente dessa maneira que eu quero compartilhar com os irmãos, pelo menos 3 áreas fundamentais em que nós precisamos despertar na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa vida com Deus, na nossa fé, na nossa devocional. Porque é muito comum, e Paulo escreve isso aos Gálatas, que vocês começaram bem, quem vos seduziu, quem vos enganou. E é muito comum a gente começar a vida cristã cheio de empolgação, alegria, entusiasmo, mas parece que há uma tendência de isso se tornar comum e sem importância. Parece que frequentar a igreja, parece que participar das obras do Senhor, das atividades, é como que um desencargo de consciência, é como que para cumprir um protocolo, é como se eu cumpri o meu papel, fiz a minha boa obra da semana, quando na verdade o Senhor quer um relacionamento conosco, um relacionamento diário e constante. E quando aqui nos encontramos, é um ajuntamento para adorarmos a Ele. Mas o nosso relacionamento com Deus transcende esse encontro dominical pela manhã e pela noite. Pelo menos 3 áreas nós vamos pensar nessa noite, fundamentais para se viver o despertamento espiritual, com base no texto que lemos. Uma primeira área que nós temos que despertar é a área da santidade. Despertar para a santidade. Eu queria que alguém abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 14. Alguém abrisse Efésios capítulo 5, versículo 14. E lê-se para nós bem alto este versículo, Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Palavra de Paulo aos Efésios. Há um entendimento errado sobre a questão da santidade, e é algo que precisamos despertar. Digamos assim, que está parcialmente correto. Por exemplo, dizem que santidade é você viver longe do pecado. E eu diria que essa definição, santidade, viver longe do pecado, ela está parcialmente correta. Porque talvez uma resposta melhor para a santidade não é tão somente estar longe do pecado, mas santidade é estar próximo de Deus. Porque, irmãos, estando próximos de Deus, não alterando essa sequência, estaremos fortes contra o pecado, suas armadilhas e as nossas tendências e as nossas inclinações. Porque lutar para viver longe do pecado, com nossas bases, com nossa experiência, com nosso conhecimento, sempre será insuficiente. O relacionamento com Deus, estar próximo do Senhor, porque um dos conceitos de santidade é separado, ter a sua vida separada para Deus, sua vida dedicada ao Senhor, nos fará fortes, irmãos, diante do pecado e das suas armadilhas. Então, o primeiro despertar para a santidade é também estar consciente do pecado e seus efeitos. Estamos vivendo uma época em que o pecado está relativizado. Agora, pecado é o que eu acho, ou o que você acha, não é mais o que a Bíblia diz. Infelizmente, nós estamos vivendo essa época. As pessoas estão relativizando e nem tudo é pecado, é a forma como você vê, como você entende.
E a Bíblia nos fala que o pecado é tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus, tudo aquilo que fere ao Senhor, tudo aquilo que fere os princípios de Deus, tudo aquilo que vai contra o ensinamento do nosso Deus. Então nós, como servos do Senhor, temos que estar cientes do pecado e os seus efeitos. Às vezes o pecado é tão sedutor, saboroso e agradável por causa da nossa inclinação, da nossa carne, mas nós vamos só perceber o estado em que nos encontramos quando começam os efeitos do pecado, quando as suas consequências, quando a conta chega. E aí nós percebemos que parceria errada, que caminhada errada fizemos com o pecado. E eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Isaías 59, versículos 1 e 2. Tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, e não aquilo que eu acho, porque o principal efeito do pecado é que ele nos separa de Deus, ele nos distancia do Senhor, ele causa um abismo, ele causa uma separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Olha o efeito principal do pecado: separação entre nós e nosso Deus. Rompe a conexão entre nós e nosso Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus não aceita o pecado. E hoje estava meditando com minha esposa em casa, por exemplo, na vida do rei, ali na divisão do reino entre Jeroboão e Roboão. Interessante que Jeroboão, por exemplo, apesar das suas boas intenções, Jeroboão não rompeu a idolatria. E o Senhor claramente reprovou o rei Jeroboão por causa desse laço com a idolatria. O Senhor não aceita pecado, o Senhor não aceita substituição. E o Senhor quer de nós consciência de pecado. O Senhor quer de nós sabermos o que é o pecado. Despertar para a santidade, meus irmãos, também é entender que a santidade é um processo de constante vigilância. Santidade é um processo de constante vigilância. Não é porque aceitamos a Jesus e está tudo resolvido. Somos inatingíveis, temos imunidade, o pecado não há de nos superar. Nós estamos no mundo, irmãos. E Jesus, quando orou para os seus discípulos, lá em João, se não me engano, capítulo 15, ele falou: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal ou do maligno. Porque o Senhor sabia os apertos que passaríamos neste mundo. Então o nosso adversário, ele quer nos seduzir, ele quer nos fazer cair, ele não quer que vivamos em santidade de maneira a agradar a Deus. Portanto, despertar para a santidade é compreender também esse processo de constante vigilância. E um texto que nos embaseia essa verdade, por exemplo, é aquelas 10 virgens que esperavam pelo noivo, 5 prudentes, 5 loucas, lá em Mateus capítulo 25. Me chama a atenção o versículo 5 que fala que o noivo demorou e elas começaram a cochilar e pegar no sono. Mas a diferença está quando o noivo aparece. Todas despertam, mas 5 estavam preparadas e 5 estavam desesperadas, porque não tinha mais seu óleo para receber o noivo. Irmãos, então isso nos faz entender que a sonolência, o sono, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos ao sono. Mas como é que agimos ao despertar? Será que estamos preparados? Será que vigiamos nessa questão? Será que vivemos de maneira a agradar a Deus? Irmãos, quando as coisas banais, quando as coisas dessa vida, quando o excessivo lazer se torna mais importante na nossa vida que as coisas de Deus, que servir ao Senhor, que o tempo com o Senhor, irmãos, estejamos alertas, porque estamos trilhando um caminho de sonolência espiritual, no que diz respeito à santidade. Quando as coisas do mundo atraem o nosso olhar, quando é um fardo as coisas de Deus,
quando é cansativo servir ao Senhor, quando é desgastante, não há prazer, não há motivação mais servir ao Senhor, quando o nosso prazer está mais nas coisas do mundo. Precisamos ficar atentos, pois precisamos despertar para a santidade, para a proximidade com o nosso Deus. Conhece crentes, por exemplo, que tem aquela tendência de sempre criticar as coisas de Deus, a obra do Senhor, as atividades da igreja, tudo aquilo que é do reino. Conhece pessoas que criticam, não apoiam, não participam, sempre tem uma palavra desmotivadora. Conhece pessoas assim? Isso é um sinal perigoso de distanciamento, de sonolência espiritual, de falta de santidade. E não esqueçamos que santidade é um processo constante. A salvação é instantânea, mas a santidade é um processo, até o dia de Cristo. Estejamos atentos, estejamos alertas e acordados para o dia do noivo. Mas uma outra área fundamental que temos que despertar, meus irmãos, é despertar para a oração. Eu queria que alguém lesse para nós Mateus 26, 41. Despertar para a oração. Uma outra área fundamental para se viver o despertamento espiritual. Mateus 26, 41. Quem achou pode ler, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Um versículo que muita gente conhece. Interessante, Jesus ali está às vésperas da sua crucificação e ele dá várias instruções aos discípulos. E particularmente aqui ele se encontrava com Pedro, Tiago e João e pediu que eles vigiassem enquanto ele ia orar, falar com o Pai no instante, e de repente ele os pega, eles dormindo, sonolentos, porque estavam cansados, a noite era propícia, e o Senhor, Jesus se percebe sozinho naquele momento, em que ele contava com os discípulos, mas eles estavam sonolentos e cansados. Deus nos dá ferramentas, irmãos, suficiente. Deus nos dá ferramentas suficientes para vivermos longe do pecado e da sedução deste mundo. E uma das ferramentas é a oração. Uma das ferramentas é a oração, mas é uma outra área que nós não podemos negligenciar. Tomando um total cuidado para que a oração não vire, como eu falei de início, um desencargo de consciência, um cumprimento de protocolo. Porque a oração é relacionamento com Deus, é conversar com o Senhor. E eu passei por uma experiência recentemente, que eu fiquei triste que eu ouvi aquilo daquela moça, mas talvez muitos tenham esse entendimento errado sobre oração. Recebemos recentemente uma família em casa, e aí um casal, e aí a gente ia almoçar, e aí minha esposa pediu que a esposa do rapaz fizesse a oração. E ela falou uma frase que me deixou muito entristecido. Ela falou: eu prefiro que o seu esposo, que é pastor, que ele ore, porque ele fala bonito. Eu não sei falar as palavras que ele fala. Parece bonito, né? Parece um elogio, mas aquilo me entristeceu. Eu falei para ela: mas quem disse que oração é falar bonito? Oração é conversar com Deus. O que Deus requer de nós é um coração derramado, é um coração quebrantado diante dele, um coração sem reservas. Porque, irmãos, se tem alguém que nós não conseguimos fazer média, é com Deus. Se tem alguém que nós não vamos impressionar, é Deus. Ele nos conhece profundamente. Salmo 139. Lá quando você foi gerado, Ele te conhecia. Ele sabe do meio do seu amanhã. Ele nos conhece. Não há como impressionar o Senhor. Podemos querer impressionar os homens, mas que vantagem tem isso? Me lembra a oração do fariseu, que batia no peito, na sua oração. E o publicano falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Publicano. E aí, irmão? É a oratória? É o bom conhecimento? É impressionar as multidões? Ou é a sinceridade do coração? Deus requer de mim e de você sinceridade do nosso coração. Querido, o momento mais íntimo teu de Deus é a oração.
Jesus estava no momento íntimo com o Pai. Aonde ele chega a declarar: se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, na sua condição humana, irmão, sentindo o que eu e você sentimos: angústia, pavor, medo, insegurança. Na sua condição humana, ele se derrama diante do Pai. E esperava ter os seus discípulos próximos, mas ele viu que estava sozinho. Irmãos, oração é relacionamento. E aí eu te pergunto, de maneira retroativa: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Porque existe uma outra vaidade, né? Não sei se isso acontece aqui, mas por exemplo, de onde eu vim acontecia muito isso. Hoje eu passei 3 horas de joelho, eu passei 5 horas de oração. E às vezes eu via nessa fala vaidade. Será que Deus tem uma calculadora onde ele fica contabilizando o tempo de oração? Deus tem um coração sincero, um coração que se derrame diante dele, confessando seus pecados, erros, mazelas, reconhecendo sua pequenez, reconhecendo sua limitação, reconhecendo sua fragilidade e o quanto eu preciso desse Deus, e o quanto eu preciso de ti, Senhor. É o que Deus requer de nós, irmãos. O Senhor não está se importando com aquilo que nós criamos, porque isso é coisa nossa. Nossas campanhas de orações, nossos relógios de oração, não tem nada errado nisso, mas é uma coisa muito nossa. Porque, quando na verdade o que o Senhor quer de nós é um coração sincero. É um coração que se derrama diante dele. E quando eu penso nessa pergunta, vida de oração, tempo de oração, qualidade de relacionamento, eu, por exemplo, penso em Charles Spurgeon, que talvez você conheça, pregador inglês, batista, século XVII. Ele recebeu o título ou o codinome de Príncipe dos Pregadores. Mas quer que eu te conte uma coisa? O maior destaque na vida de Spurgeon não era nem a pregação, era a oração. Charles Spurgeon era um homem de oração. Se você procurar a biografia dele, alguns livros dele, Charles Spurgeon era um homem de oração. Era um homem que, quando entrava no templo sozinho, orava de joelhos, e as pessoas iam chegando para o culto e ouvia a oração de Charles Spurgeon, então se emocionava, com tamanha sinceridade, com tamanho derramar-se diante de Deus, queridos. E é o que o Senhor quer de você: um coração derramado diante dele, uma vida que desenvolve essa intimidade profunda. Porque o versículo que lemos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante essa expressão: a carne é fraca para resistir à tentação. Como eu falei de início, por causa das nossas inclinações e tendências. Adão pecou e contaminou toda a humanidade, e contaminou a nossa história, a nossa herança. Então hoje nós vivemos com essa tendência, com essa inclinação, com esses pensamentos. E houve um tempo que o Senhor não se agradava mais de sacrifícios, de rituais, de cultos, porque aquilo na vida do homem era apenas ritual, era apenas performance. E o que Deus quer de mim e de você é um coração quebrantado. É alguém que reconhece que precisa se despertar para a santidade dia a dia, que reconhece que precisa desenvolver uma vida de oração dia a dia. A carne é fraca para resistir à tentação, porém forte para ceder à mesma. Ela é fraca para aquilo que a atrai, e forte para ceder aos caprichos e às concupiscências da carne. Aonde no texto de Romanos, Paulo traz até algumas coisas: glutonarias, bebedices, traz até uma lista. Mas mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala das obras da carne. Traz uma lista ali, no capítulo 5, a partir do verso 22. E queridos, como eu falei de início, o que nos fará forte contra o pecado não é dizer não ao pecado, não é dizer não ao pecado, mas dizer sim a Deus, dizer sim ao Senhor, relacionar-se com Deus, buscar ao Senhor, ter Deus como primazia, ter o Senhor como importância.
por meio de um relacionamento, por meio da oração. Querido, ninguém há de resistir você todos os dias da tua vida, se você estiver próximo de Deus, querido. O sono virá, como veio para as 10 virgens, mas você vai despertar e estará preparado. Pensemos nisso, irmãos. Porque vigilância e oração se completam. Por isso a expressão vigiai e orai. Orar é falar com Deus, se relacionar. E vigilância, qual é o papel do vigilante, por exemplo? O vigilante, ele está, o vigilante de banco, o vigilante de uma empresa, né, que também bem chamado de sentinela, né, ele está de olho em qualquer movimento estranho. Ele está atento contra o inimigo, contra o ladrão, contra uma invasão. Queridos, então nós temos que ficar vigilantes também, atentos. Orar, ficar atentos. Vigilância e oração caminham juntos. E essas duas armas, essas ferramentas juntas, elas são intransponíveis ao domínio e escravidão do pecado. O pecado vai tentar a sua vida, vai tentar te seduzir. É uma conversa, é uma proposta, é um jeitinho brasileiro. Mas você vai estar investido pelo poder do Espírito Santo, uma vida de santidade, de oração, e vai conseguir resistir, queridos, às artimanhas do inimigo. Mas há uma outra área fundamental para se despertar, querido. É o despertar para a palavra. Despertar para a santidade, despertar para a oração e despertar para a palavra. Queria que alguém lesse para nós 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, chamado de Deus para uma vida de retidão, seus servos. Essa carta de Pedro foi uma carta escrita para os crentes, para cristãos, e aqui é uma advertência, aqui uma alerta, uma chamada de atenção. Despertar para a palavra. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Quem achou pode ler, por favor. Por esta razão, estas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Interessante a expressão de Pedro aqui. Ele está falando algo que os cristãos já sabem. Embora vocês já saibam, eu estou alertando vocês. Eu estou reforçando, né? É igual o pai que quer ensinar o filho, educar o filho ou a filha. Parece que, não sei se vocês como pais são assim, mas eu sou pai, mas eu falo 1, 2 ou 3 vezes. Olha, lembra que eu falei, tá? A gente reforça. Então as palavras de Pedro aqui para os cristãos da época, embora vocês saibam que o contexto aqui é um contexto de falsos mestres, né, o gnosticismo, as falsas doutrinas, ensinamentos tortuosos, e Paulo, embora vocês saibam, estão firmados, eu estou reforçando. Então, lembrar aquilo que vocês já sabem. E lembrança aqui não é transmitir conhecimento, mas despertar. A lembrança aqui é despertar, atenção. Querido, nós vimos para um culto como esse, ou para os outros encontros que acontecem aqui, ouvimos a palavra, ouvimos ensinamentos, queridos, e passamos dessas portas, e quando vem a situação não nos lembramos o que fazer, querido. Estamos perdendo nosso tempo. Porque a cada encontro, a cada momento seu ali, seu devocional, é Deus te lembrando, é o Senhor te reforçando os ensinamentos, para que você esteja alerta, querido, com as investidas desse mundo. Como agir nesse mundo? Se tratando da palavra de Deus, querido, temos que atentar para esse despertamento. A palavra do Senhor é uma área que precisamos despertar também, porque algo interessante acontece com nós cristãos em relação à palavra. Há uma tendência, amado, de vivermos uma incoerência. E o que é isso? Sabemos, conhecemos, ouvimos e não praticamos. O nome disso é incoerência. A grande tendência do nosso tempo é essa, querido. De muitas vezes estamos recheados e obesos de informação, mas uma vida prática seca, vazia, sem efeito. Por isso que Pedro traz aqui um despertamento, lembrar, atenção, olha se tem aprendido, se tem ouvido, use isso.
Atenção para tudo que vocês aprenderam. Para quando usar. Despertar para a palavra, querido, não é permanecer no mesmo nível, mas é crescer, é amadurecer. Paulo usa uma expressão ali na carta aos Coríntios, falando daquela igreja, aquela igreja problemática. Agora vocês ainda têm que dar leitinho para vocês. Vocês não conseguem dar uma comida mais sólida. Então, ali, por exemplo, esse texto fala das fases do cristão, que ainda é novo na fé, começando os primórdios. Mas, querido, há quanto tempo seremos ainda crianças espirituais? A palavra de Deus, ela existe para nos amadurecer. O conhecimento da palavra, o relacionamento com a palavra é para gerar em nós crescimento, não enchimento de conhecimento. Porque, queridos, pasmem, o conhecimento bíblico, conhecimento literário, qualquer um pode alcançar e ter. Aliás, eu conheci pessoas que conheciam demais a palavra de Deus, conheciam muito bem, falava vários textos, explicava, e nem crente era. Não era crente. Conhecia muita escritura. Mas para nós aqui, querido, e com base nessa palavra de Pedro aqui, capítulo 1:12, é um despertar para a palavra que promova vida em nós, que promova transformação em nós, que tenha efeito em nós, que seja útil para o nosso dia a dia, que gere em nós força e vitória, conforto e consolo. É isso que o Senhor quer para nós. Esse é o despertar da palavra. Se a palavra de Deus é alimento, como por exemplo falamos, ela precisa ser consumida para nos manter acordado. Que interessante, não? Uma pessoa que não se alimenta, uma pessoa desnutrida, a tendência é ela vir a falecer. É fraqueza, desnutrição, e ela corre risco de morte. Então, se a palavra de Deus é alimento, como dizemos que ela é alimento, nós precisamos consumir esse alimento. E eu gostaria que alguém lesse para nós Jó 23:12. Alguém comprasse para nós esse texto? Jó, capítulo 23, versículo 12. Jó 23:12. Não afastei de seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Aqui o diálogo de Jó, em resposta a Elifaz, um dos amigos da onça, né? E ele falando do relacionamento dele com Deus. Dei mais valor à tua palavra, aos teus mandamentos, do que o alimento diário. E aí eu me lembro das palavras também de Jesus, repetindo lá no Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra será da boca de Deus. Querido, se é alimento, é incoerente, é estranho esse alimento não ser consumido por mim e por você. Se essa palavra é alimento, temos que nos alimentar dessa palavra de Deus para resistir às situações adversas da vida. Um outro texto, queria que alguém abrisse aí, no Salmo 119, versículo 105, talvez você conheça até que cor esse versículo. Se a palavra de Deus é luz, nossos caminhos e decisões precisam ser iluminados por essa palavra. Salmo 119, versículo 105, quem achou, por favor, leia. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Um versículo tão lindo, tão repetido, tão citado, tão timbrado aí, colado nas portas, nos carros, nos adesivos, mas às vezes não entendemos a profundidade dessa expressão. Se a palavra de Deus é luz, nossos caminhos e decisões precisam ser iluminados por ela. Querido, cuidado com o momento de forte emoção. Cuidado com o momento de grande ansiedade, em que você precisa tomar uma decisão. Lembre-se da palavra de Deus. Busque ao Senhor Deus me oriente. Talvez pessoas aqui tenham essa experiência. Eu tive muita experiência com a palavra de Deus, onde não sabia o que fazer, que rumo tomar, que decisão tomar. E às vezes sozinho no meu quarto, Deus me falou profundamente pela sua palavra. Deus também me falou ao ir num culto, angustiado. E a palavra que ele ministrava veio ao encontro, veio como resposta à minha angústia. Querido, a palavra de Deus, luz, que ilumina, que esclarece, que transforma os nossos caminhos.
Precisamos fazer uso dessa verdade. Despertar para a palavra é entender que se éramos, nossos caminhos e decisões precisam ser iluminados por ela. Mas também despertar para a palavra é entender que essa palavra é viva. E isso me deixa muito feliz. A palavra de Deus é viva. Por isso que a Bíblia não se compara com outro livro. Porque é um livro que, por incrível que pareça, suas mensagens se renovam a cada dia. São textos que você já leu várias vezes, mas parece que um dia o texto veio no momento certo, na hora ideal, e consolou o teu coração, a tua alma. Mas estranho, eu já li tanto isso, e hoje eu li isso de novo e soou diferente no meu coração. Essa palavra é viva, querido. E se ela é viva, precisamos crer no seu poder penetrante e revelador. A palavra de Deus penetra o teu e o meu coração e revela toda a verdade, tudo que está escondido, tudo que está machucando, torturando, doendo, causando distanciamento, sofrimento. A palavra de Deus tem esse poder. Alguém abre Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se ela é viva, precisamos crer em seu poder penetrante e revelador. Hebreus 4, 12. Alguém leia, por favor. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não precisa nem explicar esse versículo. Ele é bem autoexplicativo. Essa é a palavra de Deus. É a palavra que eu e você temos diante de nós, que ouvimos tantas vezes. Mas talvez precisamos despertar para ela. Despertar. Para fazer dessa palavra vida em nós. Não apenas ficar admirando aqueles que viveram experiências incríveis, mas falar: Deus, eu preciso viver essa experiência da tua palavra, que penetra juntas e medulas, discerne pensamentos. Deus, eu preciso dessa palavra transformadora, corrige. Queridos, só vamos ver isso, irmãos, se despertarmos para a palavra. Despertarmos para essa necessidade, não automática, mecânica e meramente religiosa, mas que essa palavra é o meu alimento. Jó fala que muito mais do que o alimento diário. Irmãos, sem um alimento diário nós vamos morrer. E Jó fala muito mais que esse alimento. Eu preciso da tua lei, da tua porção, da tua verdade e da tua palavra. Igreja, vamos ter consciência disso. Muito mais do que o alimento diário. Nós precisamos dessa palavra em nossa vida, em nossa existência. A partir disso, dessa consciência e da busca em viver essa verdade, querido, teremos experiências incríveis na nossa existência. Experiências com Deus transformadoras na nossa vida, consoladoras. Teremos resposta para as nossas inquietações. É simples, irmão. É relacionamento. Relacionamento através de uma vida de vigilância e santidade, de uma vida de oração e com a palavra. Despertar para essas coisas. Despertar para essas áreas fundamentais da vida cristã, querido. Vai gerar em mim e em você um caminhar mais leve. A despeito dos ventos e chuvas que virão, como o sono que veio para as 10 virgens. A diferença é que no despertar, a diferença é que na hora dos vendavais e da grande turbulência, o desespero não vai invadir seu coração. Porque você tem o Senhor, teu Salvador, teu Espírito Santo de Deus, Consolador, para nos fazer lembrar dos ensinos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. E antes de nós cantarmos ao Senhor, eu queria mais uma vez orar com os irmãos, com base no que nós estudamos nessa noite, sobre esse despertamento espiritual, essa sonolência espiritual. Que nós não saiamos desse local como entramos, mas saiamos nos sentindo desafiados a viver uma vida mais próxima de Deus, no que diz respeito à santidade, oração e a palavra. Aí no seu lugar como você está, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus.
Pai querido, queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor tão imenso. Pai. Queremos te agradecer, Pai, por esse tempo precioso, ó Pai, que é o tempo da proclamação da tua palavra. Pai, mas em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo, ó Pai, venha produzir os efeitos necessários, ó Pai, em cada coração, a partir, ó Deus, dessa palavra que foi exposta. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não faça de nós meros ouvintes, ó Pai, mas acima de tudo praticantes, pessoas que priorizem, ó Pai, viver a tua verdade, ó Pai. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Pai. Desperta-nos, ó Pai, para uma vida mais próxima de Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, cuida de nós, abençoe famílias aqui reunidas nessa noite, Pai. Nos dando, ó Pai, uma semana abençoada, Pai. Deus, que o Espírito Santo nos faça lembrar essa palavra na hora que vier o desafio, a luta, a angústia, a dificuldade, na hora que nos vimos ali, ó Pai, meio que num labirinto, numa bifurcação, sem saber que caminho tomar, que decisão tomar. Deus, nos faça lembrar, ó Pai, do despertamento dessa noite, ó Pai, para a tua palavra, para a oração e para a santidade, ó Pai. Uma vida assim, Pai, uma vida em busca dessa verdade, ó Pai, nós desfrutaremos, ó Pai, do teu agir, do teu poder, da tua intervenção. Cuida de nós, nos perdoa, peço tuas bênçãos, Pai, sobre o pastor Pércio, sua esposa, família. Cuide do teu servo onde quer que esteja, ó Pai, abençoando ele, essa igreja, essa liderança, esses irmãos que temos aprendido a amar. Ó Deus, cuide de nós. Nos dê uma semana, ó Pai, vitoriosa na tua presença, uma semana acima de tudo, ó Pai, de vigilância, retidão e santidade. Ó Deus, cuide de nós. E nós te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado. Senhor, abençoe agora logo mais a nossa ida para nossos lares, nos conduzindo em paz e segurança, assim como o Senhor nos trouxe, ó Pai. Meu Deus, que o amor de Deus, ó Pai, que a consolação do Espírito Santo, ó Pai, e a graça de Jesus seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas até o dia de Cristo, ó Pai, em nome do qual nós oramos nessa noite.